qual a capacidade que meu corpo tem de fazer coisas, ao invés de olhar só para a estética. Esse é o episódio 7 do Esse Não É Mais Um Papo sobre Corrida. Aqui falamos sobre mulheres no esporte. Eu sou a Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida, sempre de uma maneira muito leve, muito tranquila, tomando meu mate. Venho aqui falar com você sobre treinamento de força, treinamento de corrida e esse universo que permeia o mundo feminino. E hoje eu estou sem roteiro, de moletom, porque você já é de casa, então eu já posso vir aqui de moletom conversar com você. E eu quero te fazer uma provocação. Se ao invés de a gente olhar para o corpo somente como algo físico, e nós olhássemos para o nosso corpo como qual é a capacidade que esse corpo tem para fazer coisas, correr, subir, descer, arremessar, carregar, como é que está essa sua capacidade hoje? E será que essa capacidade pode aumentar a minha autoestima? E como construir isso? E nesse papo eu não quero desconstruir essa ideia do quão maravilhoso é a gente se olhar no espelho e dizer, nossa, estou uma grande gostosa. Nossa, minha bunda está na nuca. Nossa, minha coxinha está durinha, meu bracinho está forte, posso usar uma regatinha. Nossa, perdi X quilos que eu queria perder. Ai, melhorou a minha barriga. Ai, melhorou. Não, não é no lugar de desconstruir e negar. É pelo contrário. É num lugar de, talvez, quem sabe, além de construir o meu físico, eu possa construir o meu sistema. Do tipo, para além dessa lente, do que eu posso vestir, me sentir uma grande gostosa pela vista do outro, pelo olhar do outro, o que meu corpo é capaz de fazer. Você já parou para se perguntar? Se o seu carro quebrar no meio de uma estrada onde não tem sinal, você não consegue pedir uma ajuda por telefone e você teria que andar 20 quilômetros para comprar uma gasolina porque seu carro está sem gasolina ou para pedir ajuda porque seu carro quebrou, você conseguiria andar 20 quilômetros ou correr 20 quilômetros? Ou melhor, vamos trazer um pouco mais perto. Se você tivesse que correr 4 quadras para pedir ajuda porque alguém está passando mal, você conseguiria? Se você tivesse que carregar alguém hoje, você conseguiria sustentar o peso de uma pessoa no seu braço, arrastando ou puxando? Ou... Se a luz do seu prédio acabasse, você precisasse subir 14 andares com as sacolas do mercado, você conseguiria? Isso vai para muito além do físico e pode mudar muito a autoimagem que você tem sobre você mesma hoje. Entender o quanto seu corpo é potente e tem poder para fazer as coisas. É muito importante que você entenda que uma coisa não precisa negar a outra. Você pode ter o corpo estético bonito como você acha, dentro dos padrões que você acha bonito, e ao mesmo tempo, olha, quase derrubei isso aqui. Antes a gente se lembrar que não há necessidade de uma coisa negar a outra. Eu não preciso escolher entre ser esteticamente, ter um corpo esteticamente como eu quero, que eu acho bonito assim, 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 eu quero isso, isso e isso, para escolher entre capacidade. Eu quero conseguir subir montanha, por isso eu não posso ter a estética. Não é desse lugar, você pode ter as duas coisas. Mas essa segunda coisa, às vezes, te traz um poder mental muito maior do que essa primeira coisa. Porque às vezes o se sentir bonita e o estar bonita, às vezes entra em questões de padrão estéticos da sociedade. Então eu só vou me sentir bonita se eu tiver a validação do outro. Então a minha autoimagem, às vezes, ela está atrelada ao que o outro acha bonito. E essa minha capacidade, a capacidade que o meu corpo tem, está ligada com o que eu entendo que é importante para mim, com eu conseguir fazer. Eu fico criando provas visuais do que meu corpo é capaz de fazer. Então eu já estou convencida de que eu sou boa nisso porque eu me convenço. Eu não dependo de um olhar externo para ser convencida. Daí talvez você escute esse nosso bate-papo de um lugar onde você está começando a correr, está começando a treinar, ou ainda está sedentária e precisa sair desse lugar para cuidar da saúde. E aí você pode dizer, Flávia, isso tudo é muito bonito, eu já entendi, mas é muito difícil para mim. E eu entendo esse lugar onde você está ainda confusa, meio no escuro. Deixa eu dividir contigo uma fala de uma professora que é neuro, é psicóloga, e ela estava dando uma aula
e ela usou um termo que me atravessou, literalmente. Ela estava fazendo uma explicação do que é difícil e do que é fácil. E ela usou a seguinte expressão: fácil e difícil não existe, são emoções. Aí eu tive que parar um minuto, voltar à aula dela para conseguir compreender o que ela estava querendo dizer. Ela diz que fácil e difícil não são mensuráveis. Por exemplo, hoje para você pode ser difícil correr 1 quilômetro. Só que se você se manter treinando, daqui um mês, esse 1 quilômetro não vai ser difícil. Então ele é difícil frente ao quê? Qual é a métrica que é difícil? Ah, é difícil porque você está sedentária, é difícil porque você tem dificuldade de levantar de manhã e correr, é difícil porque você acha que não consegue, é difícil... Você entende que tudo que eu citei são emoções, são sensações, e não é difícil, é porque você não começou. Então ela traz o fácil e o difícil como algo sendo vinculado a emoções. Vou ler uma frase dela. Fácil e difícil são emoções. E a gente usa isso como uma forma de defesa. Porque eu simplesmente não quero encarar a realidade, então eu crio um subterfúgio para escapar do enfrentamento. Quando você usa fácil e difícil, você está querendo esconder algo de si mesmo. Eu achei fenomenal, porque eu já tomei aqui, ó, de cara com ela. E eu vejo muito isso acontecendo, principalmente nessa época que começa a esfriar. Porque a gente acha difícil acordar cedo, porque a gente acha ruim sair no frio, porque é difícil correr quando tá frio e chovendo, porque é difícil treinar força, porque é desconfortável treinar força, porque não é gostoso treinar força. Mas é difícil ou é desconfortável? Aí eu trouxe 2 pontos que eu gostaria muito de dividir contigo, que tem feito muito sentido nos últimos anos para mim e que mudou muito a minha autoimagem. Primeiro é fazer um acordo. Sim, você vai ter que fazer um acordo consigo mesmo. Você não precisa falar para ninguém, mas você vai fazer um acordo real, palpável, que você vai conseguir cumprir. É tipo como assim, ó, como se fosse a coisa mais... Tu vai olhar para o acordo e vai dizer, mas isso aqui é muito besta, é muito fácil de conseguir fazer isso aqui. Isso aqui não tem como eu errar. É assim que você vai fazer um acordo. Do tipo, tô sedentária, preciso começar a treinar. Ao invés de fazer um acordo que você vai fazer 5 vezes por semana, você vai colocar um acordo, uma meta ridícula, uma meta muito palpável, que é fazer 2 vezes por semana. 30 minutos, que você vai olhar e dizer assim, ó, não tem como eu errar nisso aqui. É isso que você vai fazer. E a partir daí você vai começar a fazer. Você não vai desistir dessa meta, porque afinal ela é uma meta ridícula, que você olhou e disse para você mesma, não tem como não cumprir isso aqui. Então você vai cumprir essa meta. E a segunda coisa, que é a coisa mais legal, é sustentar o desconforto. Porque não adianta ter a meta ali. Não adianta a gente entrar extremamente motivado, porque a gente vai entrar extremamente motivado. Quando a gente cria uma meta, o nosso cérebro faz assim, ó, dopamina, lá, coisa nova, uhuhu. Daqui 3 semanas o seu cérebro vai dizer, aonde você foi se enfiar? Por que cargas d'água, Flávia Mariel, você foi fazer esse compromisso com você mesmo? Agora, eu, o seu corpo, vou ter que sustentar esse desconforto dessa meta que você criou. É aí que tá. Você vai sustentar o desconforto dessa meta que você criou. E eu te sugiro fortemente que você coloque uma meta com um prazo. Por exemplo, eu quero conseguir treinar 2 vezes por semana por 60 dias sem falhar. Não interessa se for segunda e quarta, se terça e quinta, dá uma flexibilizada aí para não entrar tão engessado. E quando chegar nesse prazo, tem uma cereja do bolo aqui. Você vai se premiar. Eu tenho feito esses acordos comigo há mais ou menos uns 2 anos. E no último ano, eu tomei uma encarada da minha terapeuta, quando ela chegou para mim e disse assim, Flávia, você não sabe encarar desconforto. Eu olhei pra ela, você só pode estar de sacanagem comigo. Moça, eu na minha cabeça egocêntrica pensei assim, você não sabe o que você está falando, sou maratonista. Eu corro 3 horas e meia sem parar. Eu faço trekking, eu subo montanha com mochila nas costas, 10 quilos de cargueira, 12 quilos, 15 quilos, eu subo vulcão.
Eu treino todo dia. Você não sabe o que é sustentar desconforto. Daí ela falou, não é aquele desconforto que você já consegue gerenciar. É o desconforto que você não consegue. Eu falei, como assim? Para o exercício, você já criou um mecanismo para sustentar o desconforto. Mas e nas outras áreas? Eu tenho muita dificuldade. Ai, agora que a gente já está amiga, eu estou de moletom aqui, eu vou ter que abrir algumas coisas. Eu tenho muita dificuldade de falar quando eu não estou contente ou satisfeita, ou quando alguém é grosseiro comigo, ou quando alguém atravessa os meus limites. Eu tenho muita dificuldade. E eu tô melhorando nisso, mas eu ainda tenho muita dificuldade. Então, para mim, é mais gostoso engolir o que eu tô sentindo, mesmo que a pessoa tenha atravessado limites, lidar com a ansiedade e ficar com esse desconforto que é meu, do que devolver para a pessoa algo. Encarar o desconforto que é me posicionar com gentileza, não sendo grosseira nem nada, mas encarar o desconforto que é chegar para uma pessoa e dizer, olha, isso aqui não é legal para mim. Olha, não gostei disso aqui. É muito desconfortável para mim. Assim como talvez para você vai ser muito desconfortável tirar a coberta de cima do corpo, calçar o tênis e ir lá fazer o exercício que você tem que fazer. Talvez para você seja muito mais confortável inventar uma história para sua cabeça e ficar ruminando, porque eu fico ruminando daí, quando eu não falo para a pessoa, eu fico ruminando. Ficar ruminando porque você não fez o que deveria fazer. Simplesmente pelo fato de que você deixou uma emoção tomar conta de uma tarefa. Porque estabelecer um compromisso é estabelecer uma tarefa. Cumprir essa tarefa é sustentar o desconforto de cumprir uma tarefa, de fazer. Não precisa de emoção envolvida aqui, mas a gente coloca emoção. Quando alguém atravessa o meu limite, qual é a minha tarefa? É comunicar para o outro que ele está atravessando um limite. Sem emoção envolvida. Mas não, daí eu vou lá e não falo, daí eu fico me remoendo, daí eu fico passando mal um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes eu não consigo falar para a pessoa, às vezes eu afasto a pessoa, às vezes eu deixo a pessoa lá no escuro, porque eu não consigo conversar com a pessoa, ao invés de simplesmente chegar e falar para ela, olha só. E isso parte muito de um lugar que eu venho trabalhando dentro do exercício. Como o exercício físico pode me ajudar a tolerar o desconforto que é falar para uma pessoa que eu preciso falar. Então, às vezes eu lembro assim, às vezes eu estou muito desconfortável com uma amiga que é muito importante para mim, e eu penso, não, eu não vou falar, porque daí eu vou causar desconforto na pessoa. Você sustenta coisas difíceis. Você sabe fazer coisas difíceis. Então, a minha autoimagem, que foi formada dentro do exercício, hoje, consegue transferir para outras áreas isso. E é impressionante, porque hoje eu já percebo que eu consigo me posicionar. E o medo que eu tinha lá no passado, e era aí onde eu não sustentava o desconforto, que é onde vem a frase dessa professora, do tipo, você está deixando de enfrentar algo, você está escondendo algo de você mesmo. Então eu te contei tudo isso para que você pudesse alcançar um lugar do tipo, o que eu não quero enfrentar fazendo exercício físico? O que eu não quero enfrentar ficando mais forte? O que eu não quero enfrentar saindo do sedentarismo? O que eu não tô querendo tolerar para conseguir deixar o meu corpo com mais capacidade de fazer o que eu quiser fazer? De subir escada, de descer escada, de carregar alguém, de subir montanha, de correr, de treinar força, de jogar alguma coisa, de conversar com as minhas amigas num parque enquanto eu tô correndo. O que você não está querendo olhar, que você não está querendo enfrentar? E é esse o lugar que eu quero te convidar hoje. Como o nosso bate-papo sempre traz uma atividade prática, é para esse lugar que eu quero te trazer. Não só para você que é sedentária, mas para você que já está talvez dentro do esporte há um tempo, eu vejo muitas mulheres que às vezes têm medo de correr mais rápido. O que você está querendo esconder de você mesma? O melhor, quem você poderia se tornar se essa potência toda aí aparecer? Do que você tem medo? O que você está tentando esconder? Eu já me fiz essa pergunta. E foi muito legal. Muito legal. A corrida, o
treinamento de força, às vezes ele abre um espaço para a gente se olhar. E se olhar num lugar muito gentil. E talvez essa autoimagem que você esteja construindo através do físico possa ser atravessado pela sua capacidade de gerar força, de subir, de correr, de empurrar, de carregar. E você consiga transferir isso para outras áreas da sua vida. Então usa isso como um exercício prático. O que hoje dentro do esporte que você já pratica, poderia ser melhorado se você olhasse mais para a sua capacidade, para a sua imagem e para o que você está tentando esconder nesse desconforto que você não quer tolerar. O episódio fez sentido para você? Compartilha com uma amiga. É sempre bom a gente se reunir entre mais mulheres para conseguir discutir e conversar sobre o que realmente nos deixa com uma autoestima melhor, com uma autoimagem diferente do que a gente construiu, às vezes, no passar desse tempo todo. E eu te espero na semana que vem. Um beijo e tchau!